sei que talvez você está com o seu espírito aí cheio de atividades, principalmente o pessoal que fica no fundo, muitas atividades. Eu quero que você agora concentre aqui, quero que você volte o seu espírito agora para a palavra, esqueça a pessoa que está ao seu lado nesse momento, e que você possa ter um espírito e um coração aberto para receber da parte do Senhor aqui. Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo nesse momento para falar com você. Pai Santo, nós invocamos o Teu nome nesse lugar. Pai, nós nos reunimos aqui no Teu santo nome, no nome santo de Jesus Cristo. E a promessa do Senhor diz que quando tiverem 2 ou 3 ou mais reunidos no Teu santo nome, o Senhor se manifestaria ali. Então eu peço que o Senhor se manifeste hoje por meio da Tua palavra, o Senhor se manifeste hoje pelo meio do Teu Espírito, o Senhor se manifeste hoje por meio de milagres, sinais e prodígios. Portanto, Senhor, na medida que nós compartilhamos do Senhor aqui nesse lugar, pessoas possam ser curadas, libertas, salvas, restauradas, que a opressão saia, que espíritos malignos batam em retirada e que o poder do Espírito Santo se manifeste aqui por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Fala conosco. Aleluia. Glória a Deus. Todos esses dias a gente tem usado muita palavra, lido muita palavra no culto, e hoje não vai ser diferente. Então fica aí atento, abra sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia, principalmente em papel, né? Para você ir acompanhando o que nós fomos falando aqui a respeito do livro de Apocalipse. Amém? Quantos estavam no culto domingo passado? Aleluia. Quem não veio, perdeu. Quem não levantou a mão e estava também, não entendi. Eu vi que alguns estavam e não levantaram a mão. Mas, no culto passado, nós começamos a falar sobre o vencedor. E eu expliquei para vocês o que é ser um vencedor. E esse é o alvo do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que o Senhor Jesus nos salvou apenas para a gente não ir para o inferno. Muito bom isso, né? Glória a Deus por isso. Mas você não foi salvo simplesmente para não ir para o inferno. Você não foi salvo simplesmente para não ser condenado eternamente. Não é isso. Deus tem um projeto, um plano original. Esse plano original, em um determinado momento, ele foi adiado, porque o homem caiu, o homem pecou. E não há comunhão entre Deus e o pecado. O pecado, então, ele foi solucionado na cruz do Calvário. E nós temos que voltar agora ao propósito original. O propósito original é que eu e você, nessa terra, venhamos dominar, governar, expressar Cristo nesse lugar. Sabe, se você foi salvo pelo Senhor Jesus e acha que acabou, é só isso, existe um problema na sua vida cristã. Porque agora, depois que você foi salvo, agora você foi feito imagem e semelhança de Deus. E aonde você vai, a imagem de Cristo vai com você. Essa semelhança vai com você. A vida de Cristo vai dentro de você. Então agora você está expressando Cristo. Aonde você vai, Cristo está sendo expressado. Foi por esse propósito que também você foi salvo. Mas não só para isso. Vai chegar um momento em que Jesus vai voltar. E nós falamos muito sobre esse assunto aqui, sobre a volta de Jesus. Está às portas, está muito próximo. Nós já vimos a figueira florescer. A figueira é Israel. Então nós sabemos que está próximo. Sabe? Mas quando ele voltar, o objetivo dele, para mim, para você, é que nós venhamos a reinar com ele. E só irá reinar com Cristo os vencedores. Nós aprendemos domingo passado, então, quem são esses vencedores. Sabe? Vencedor tem uma característica: persevera. Sabe? Não tem momentos que dá vontade de desistir? Eu fico vendo, muitos começam alguma coisa, no meio do processo, o que eles fazem? Desistem. Vamos pensar na academia. Quantos já começaram a academia esse ano? Eu vou levantar a mão junto com você. Sabe, você começa a academia, mas no meio do processo, o que você faz? Desiste. Eu estou falando de algo natural. Eu estou falando de algo que é natural. Se para essas coisas naturais nós desistimos facilmente, nós temos que pensar e ver o que nós temos feito na nossa vida espiritual. No primeiro conflito que você tem na vida da igreja, você já quer sair da igreja? Sabe, no primeiro conflito que você tem com algum irmão, você já quer abandonar o barco? Sabe? Glória a Deus, ele está aqui hoje, aleluia. Tu estás comigo, aleluia. Então, você percebe que
Em determinados momentos, ao invés de você perseverar, você está desistindo. Sabe, a vida cristã é uma vida de perseverança. Por quê, pastor? Porque vão ter dias que você não vai ver nada na sua frente. Você só vai ver um monte de mar. E você vai falar, e agora? E agora o Senhor fala para você, manda o mar se abrir. Sabe, vai ter um dia que você vai estar no meio do deserto. Você não vai ver comida no deserto. Você não vai ver sombra no deserto. Você não vai ver nada no deserto. Só deserto. Tem momentos da sua vida que é assim. Vida cristã, caminhada de perseverança. Quem persevera até o fim, vai ter o quê? Coroa. Sabe? Mas muitos, diante de qualquer pequeno conflito, qualquer situação, já estão, sabe, saindo do propósito. Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para mim e para você. Você foi chamado para reinar com Cristo. Eu estou aqui com o encargo no meu coração de edificar uma igreja de vencedores. Sabe, esse é o meu encargo, o encargo está no meu coração. Deus me plantou nesse lugar por esse propósito. Você então e eu estamos aqui para reinar com Cristo. Nós só vamos reinar naquele dia se hoje a gente reinar. Sabe, nós só vamos reinar naquele dia com Cristo se hoje mesmo eu for um rei e um sacerdote aqui. Sabe, então aonde você chega, essa presença gloriosa do Senhor chega. Sabe, aonde você está, essa presença gloriosa do Senhor está. Você tem a autoridade de Cristo hoje. A palavra de Deus diz que tal qual Ele é, nós somos nessa terra. Fala assim comigo, tal qual Ele é. Eu sou nessa terra. Você tem noção de quem é Jesus? Sabe, eu quero começar aqui a falar do livro de Apocalipse, perguntando se você tem noção de quem é Jesus. Muitas vezes Jesus foi pintado nos quadros lá, nos vários quadros aí, no decorrer dos séculos, aquela imagem de alguém, né, pacífico, quietinho, aquela imagem de alguém com o rosto meio afeminado, né? Você percebe que aquilo ali não é Jesus. Aquela imagem não tem nada a ver com Jesus. E hoje nós vamos ver a imagem descrita de Jesus no livro de Apocalipse. Sabia que no livro, na Bíblia, não existe nenhuma descrição de Jesus até o livro de Apocalipse. Você não vê uma descrição, o cabelo de Jesus era castanho, né? Ou Jesus era moreno, Jesus tinha quase 2 metros de altura, ou ele era forte, ou ele era fraco. Você não vê uma descrição de Jesus nos evangelhos dessa maneira. Você vê alguém cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de unção, cheio de vida, né? Andando, e as pessoas podendo ter acesso facilmente a eles, até as criancinhas vinham ter com ele. Você vê alguém assim, mas você não vê uma descrição da imagem dele. Mas Apocalipse te revela essa descrição. Nós vamos ver Jesus agora, antes de falar das 7 igrejas. Então, olha só. Abra o livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1. Nós vamos ler um pouco das Escrituras. E na medida que eu for lendo, eu vou comentando e compartilhando com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pode aumentar um pouquinho o volume do microfone? Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Carlinhos, fica firme aí comigo. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz o verso 1. Revelação de Jesus Cristo. De quem que é a revelação? Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar os seus servos. Quem que é servo do Senhor aqui nesse lugar? Se você serve o Senhor, essa revelação é para você. Amém? As coisas que breve devem acontecer. Interessante que está falando que essas coisas vão acontecer quando? Fala assim comigo, breve. Vai demorar? Pastor, mas já tem quase 2000 anos que isso foi dito. E agora? Interessante que se já tem quase 2000 anos que isso foi dito, isso quer dizer que está às portas. Mas não só isso. O livro de Apocalipse, ele tem a ver com a história da igreja. O que foi dito aqui no livro de Apocalipse para as 7 igrejas, e esse é o tema principal dessa ministração, e as 2 próximas. O que foi dito aqui tem a ver com a história da igreja. Então nós vamos ver que a igreja de Éfeso aponta para a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Tudo que foi dito ali foi dito para essa igreja do primeiro século.
Depois dela, as próximas igrejas, cada uma aponta para um período da história da igreja, até chegar à igreja dos nossos dias. Amém? Olha só, em breve vão acontecer essas coisas, ou seja, elas já começaram a acontecer, vão continuar acontecendo e vão encerrar com a vinda do Senhor Jesus. Verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem. Vocês têm lido o livro de Apocalipse? Se você tem lido aqui comigo no domingo, você já é bem-aventurado. Mas continue lendo em casa, para você continuar sendo bem-aventurado. Bem-aventurado eu já expliquei para vocês. É feliz, abençoado. Você é abençoado só pelo fato de ler o livro de Apocalipse. Existe uma bênção reservada para aqueles que leem o livro de Apocalipse. Olha só, e aqueles que ouvem, vocês estão ouvindo esses dias a palavra? Ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está... Olha só, irmãos, mais uma vez aqui tem um anúncio de tempo, um anúncio de algo que está próximo, que está breve. Você está vendo que por mais de uma vez o Senhor está dizendo o quê? Está próximo, vai acontecer, fica firme, persevera, está próximo, vai acontecer. Você está vendo que a motivação do Senhor é produzir em você e em mim o quê? Perseverança. Verso 4. Interessante que esse livro, ele foi escrito para 7 igrejas. Fala assim comigo, 7 igrejas. Então você percebe que a primeira coisa que você tem que perceber aqui é que o Senhor Jesus, ele lida com a igreja local. A igreja o quê? Tem muitas igrejas no mundo, irmãos? Inúmeras. Centenas de milhares. Mas o interessante é que Jesus lida com cada igreja individualmente. O Senhor lida conosco individualmente. E essa carta foi endereçada às 7 igrejas, conhecidas também como igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse. Eu te pergunto, naquele dia em que João teve essa revelação, naquela época, só existiam 7 igrejas na face da terra? Não eram somente 7 igrejas. Existiam milhares já de igrejas. Para você ter ideia, só numa cidade, se eu não me engano, a cidade de Corinto, mais de 150 mil irmãos já existiam ali naquela cidade. Então você percebe que o evangelho cresceu de forma abundante, né, de forma exponencial. Então haviam várias igrejas que se reuniam. Mas por que então o Senhor escolheu 7 igrejas? É uma boa pergunta. 7 na Bíblia é um número que tem um símbolo. Tudo na Bíblia está ali, não por uma mera preenchimento de páginas, mas porque tem um propósito. Um nome na Bíblia não tem propósito? Noé, por exemplo, significa o quê? Descanso. A primeira menção de graça na Bíblia está ligada ao nome de Noé. O Senhor, então, achou descanso. A graça achou descanso. Ou seja, aquele que anda no descanso encontra a graça de Deus. Então, tudo tem um propósito. O 7 também tem um propósito. O número 7 na Bíblia aponta para algo, para a perfeição de Deus na história. Nós não estamos falando aqui que as 7 igrejas do Apocalipse não fala da história da igreja? Até os dias de hoje? Então nós estamos falando então que o 7 significa o quê? A perfeição do agir de Deus na história da igreja. Então, o Senhor Jesus, Ele é aquele que anda no meio das igrejas. Nós vamos ler daqui a pouco. E Ele é aquele que está no meio. Ele cuida de cada uma das igrejas de forma individual, de forma local. Né? O 7, então, aponta para aquele que está na história da igreja desde o início, e vai estar no meio, e vai estar também no fim. Ok? Vamos continuar lendo? Verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Interessante que os apóstolos sempre usavam essa expressão. Fala assim comigo, graça e paz. Sabe tudo que você mais precisa na vida? Não é de $1 milhão, filho. Você precisa de graça. A coisa que você mais precisa na sua vida é graça. E a outra coisa que você mais precisa na sua vida é paz. Sem paz você não consegue viver. Por isso, o Senhor sempre colocado ali pelo Espírito Santo,
sempre o cumprimento às igrejas, a forma de se achegar às igrejas é graça e paz. Graça e paz seja sobre a sua vida. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem que é esse que era, que é e que há de vir? Jesus. Então você recebe graça e paz da parte de quem? Do Senhor Jesus. Interessante que mais uma vez aqui, ele está falando que ele é aquele que era, que é e que há de. Jesus é quem? Aquele que era, é e há de vir. Ou seja, ele é aquele que não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele é aquele que é eterno. Inclusive é aquele que começou a boa obra na sua vida e é fiel para terminar. Olha só, aqui é um anúncio. Nós estamos falando que o 7 representa o quê? O agir de Deus na história. O agir da perfeição de Deus na história. Então ele é aquele que era, que agiu no início, aquele que está agindo hoje. O Senhor Jesus está agindo hoje. E aquele que há de vir. Entende? Então aquele já, irmãos, olha o tanto de detalhes. Nós nem falamos 3, 4 versículos aqui. Já tem tantas coisas para serem compartilhadas com você. Eu não consigo compartilhar tudo num culto. Eu não consigo compartilhar em 10 cultos. Por isso você vai ter que fazer o seminário. Cadê os irmãos? Cadê os que fazem o seminário aqui? Aleluia. Então, os que fizeram, os que fazem. Então, irmãos, o seminário é algo extremamente edificante e enriquecedor para a sua vida. Se você tiver disposição, você vai ser enriquecido no Senhor. Todo domingo eu venho para cá para compartilhar uma riqueza de Cristo com você. Sabe, o seminário ele vai produzir riquezas na sua vida. Tem coisas que eu não consigo falar com você aqui, mas no seminário você pode aprender. Amém? Continuando então, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Preste atenção aqui. O 7 não fala de plenitude? Então, 7 espíritos quer dizer que tem 7 espíritos santos? Não, fala do agir pleno na vida da igreja através do Espírito Santo. Entende? Então, o 7 na Bíblia fala de plenitude. 7 espíritos da parte de Deus fala do agir do Espírito Santo na vida, na história da igreja, né? Durante esses milhares de anos que tem acontecido igreja. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Se você quiser anotar isso, é muita informação, né? Mas nós estamos aqui para estudar mesmo o livro de Apocalipse. Nós não estamos aqui sem propósito. Amém? Que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. Deixa eu te falar. Olha aqui já também tem um nome de Jesus. Fiel testemunha. Fala assim comigo, fiel testemunha. Por que fiel testemunha? Porque se aquele que deu testemunha a respeito do Pai é fiel, quer dizer que tudo que ele fala vai se cumprir. Por isso ele é a fiel testemunha. Entende? Ele é aquele que testemunha a respeito de você e de mim hoje. Ele é aquele que está diante do Pai falando, eu já salvei o Paduim, eu já salvei a Andréia, eles já foram perdoados. Pai, eles já foram perdoados, eu sou a testemunha disso. Por quê? Ele não é só a testemunha, ele também é o sacrifício, é aquele que pagou o preço. Por isso ele é a fiel testemunha. E olha que interessante essa afirmação aqui. Primogênito dos mortos. Jesus morreu? Fala assim comigo, morreu. Você tem que crer nisso, ele morreu. Ele morreu por mim e por você. E ele é o primogênito dos mortos. Primogênito fala de primeiro, ele é a primícia. Ele é a primícia dos que morreram. Mas agora também ele é a primícia dos que ressuscitaram. Você também, né? Se ele não voltar, ou se você morrer, você também vai ressuscitar com ele. Amém? Eu espero que ele volte e a gente vá direto para o trono. Em nome de Jesus. Soberano dos reis da terra. E olha essa afirmação também. Aquele que nos ama. Fala assim, ele me ama. Fala mais alto. Fala de novo. Como que ele nos ama? Pelo seu sangue. Foi através do sangue que ele fez o quê? Provou o seu amor por mim e por você. Sabe? E nos libertou dos nossos... Então vamos lá, olha a sequência da salvação, irmãos. Primeiro o Senhor te amou.
Foi ou não foi? Ele te amou a tal ponto, diz a palavra, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha o quê? Vida eterna. Então Deus te amou de tal maneira, mas de tal maneira, que ele entregou o seu próprio Filho por mim e por você, para que você tenha o quê? Vida eterna. Mas olha a sequência aqui, primeiro ele te amou como? Através do sangue, para quê? Para te libertar dos pecados. Acabou aqui? Olha só, o propósito eterno de Deus vai começar a ser dito agora. E nos constituiu, fala assim, constituiu. Reinou, fala assim, o Senhor me constituiu rei. Olha só que interessante. Ele vai, expressa amor por você, paga os seus pecados, te restaura, te liberta dos pecados, mas não encerra aqui a obra dele. A obra dele continua. Ela continua para quê agora? Para você ser escravo, é isso? É para você ser usurpado, ser usado, é isso? Não, era para você o quê? Ser rei. Não é maravilhoso um negócio desse? Deus te salva, te restaura, te transforma, te perdoa, te liberta dos pecados, com o objetivo com a intenção de te tornar um rei. Ah, meu Deus, é muita graça. Ninguém merece um negócio desse. Deus nos amou a tal ponto. Continuando então, olha só, não só rei, mas sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Então, cada um de nós hoje somos o quê? Reis e... Fala assim comigo, eu sou um rei e eu também sou um sacerdote. Eu tenho a autoridade de Cristo, mas estou aqui também para ministrar diante do Senhor e diante dos homens. Fala isso. Ô Jesus, fala comigo. Preste atenção, irmãos. Quando o Senhor te fez sacerdote, foi para que você e eu hoje tivéssemos o quê? Livre acesso diante do Pai. Você já viu aquela história, pastor? Ora por mim, você está mais perto de Deus. Nós vamos ver que as advertências que existem para as igrejas aqui em Apocalipse são advertências para esse tipo de ensino. O ensino do clericalismo. Sabe, quando você converte, você nasce de novo, não tem agora um intermediador entre você e Deus. O pastor não é um intermediador entre você e Deus. O único intermediador entre você e Deus se chama Jesus Cristo. É ele pegando na mão do homem, pegando na mão do Pai e unindo os dois, reconciliando nele todas as coisas. O pastor não está aqui para ser o seu intermediador. Fica firme aí, não durma. Nesse momento eu estou sendo seu intermediador. O pastor não está aqui porque ele está mais próximo de Deus, a oração dele vai funcionar e a sua não. Não existe isso. A partir do momento que você nasceu de novo, você é rei e você também é o quê? Sacerdote. Sacerdote fala de quê? Quando você abrir os lábios para falar com Deus, ele vai te ouvir por causa do sacrifício que é Cristo. Então, a partir de agora, você pode orar e pessoas serem curadas. A partir de agora, você vai ver pessoas passando por desafios, ou até mesmo você passando desafios na sua vida. Quando você abrir os lábios, orar, o Senhor vai responder a sua oração. É algo maravilhoso. Bendito e santo. É algo mais maravilhoso do que isso. O Senhor te ouve hoje. O Senhor te ouve. Deus ouve a sua oração, Ele te conhece. Isso é maravilhoso. Antes, não é que Ele não te conhecia, Ele não poderia se relacionar com você. Hoje não, Ele te conhece intimamente. E Ele ouve a sua oração. Vocês já estão cansados? Estão indo muito rápido? Estão ficando ricos? Aleluia. Então a carta de Apocalipse, ela foi endereçada, as 7 cartas de Apocalipse foram endereçadas a quem? 7 igrejas. 7 igrejas quer dizer que só eram para aquelas igrejas? Não, mas para a igreja no decorrer da história. Ou seja, aquelas igrejas eram o quê? Representativas. Vocês estão comigo, gente? Então, sobre o 7 ainda. Lembra aqui que há uns cultos atrás, quem frequenta aqui diariamente, aliás, domingo, todos os domingos, na verdade, regularmente, muito obrigado.
Você que tem vindo os domingos, lembra uma vez que eu compartilhei aqui sobre as 7 festas? 7 festas judaicas, ou 7 festas do Senhor. Lembra disso? 7 festas, o número 7 aponta para quê? Para plenitude, perfeição do agir de Deus no tempo, nesse tempo que nós vivemos. Nós vimos que Jesus cumpriu quantas festas naquela época? Das 7 ele cumpriu quantas? 4 festas, né? Entre elas, a Páscoa, ele morreu na Páscoa? Sim. Primícias, ele não foi às primícias? E assim por diante, ele cumpriu cada uma dessas festas. Faltam quantas festas para se cumprir? 3 festas. Você percebe então que quando ele cumprir todas elas, a plenitude dos tempos virá, e ele vai fazer o quê? Vai reinar sobre a terra. Entende? 7 igrejas fala do que também? Da plenitude das igrejas. Ou seja, só te contar um negocinho aqui, ainda vou falar mais disso nos próximos cultos. As 3 primeiras igrejas já passaram. As 4 últimas ainda existem. Por que eu sei disso? Porque para as 4 últimas ele promete que vai voltar. Então, elas existem hoje aqui. Elas estão reunidas, talvez nesse domingo, em várias localidades. José no Egito, ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então, o 7 naquele momento era o quê? Representando o quê? 7 anos. 7, então, na Bíblia representa também um período de tempo. Vocês estão comigo, gente? Interessante que Pedro, certa vez, perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes se deve perdoar? E ele falou o quê? 7 vezes, Senhor? Aí o Senhor Jesus disse o que para ele? 70 vezes 7. Lembre, 7 é um número simbólico. Um número simbólico de quê? De perfeição. Pedro chegou nele e falou o quê? Ó, para perdoar então, Senhor, para ser perfeito então, Senhor, são 7 vezes que eu tenho que perdoar, não é? Já que eu tenho que ser perfeito. Jesus falou, não, com respeito a perdão, filho, perdão que eu quero, o perdão do qual Deus Pai quer para nós todos, é o perdão mais do que perfeito, é o perdão ilimitado. Esse perdão foi colocado sobre mim e sobre você, por isso é 70 vezes 7. Você e eu fomos perdoados de forma perfeita, abundante, né? Então, você e eu fomos perdoados de uma maneira ilimitada. Ninguém quer, né? Oh, Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Olha o que o Senhor Jesus diz. Eu sou o alfa e o... A palavra alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Jesus diz o seguinte, que ele é a palavra. Lembra que ele disse isso? Eu sou a palavra. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Eu sou o alfabeto inteiro. Eu estou no início, eu estou no meio, eu estou no final. Eu sou o alfa e eu sou também o quê? O ômega. Deixa eu te perguntar. Esse ano que está encerrando, você passou por problemas? Você venceu problemas? Deixa eu te contar. Lá no início do problema, o alfa estava lá com você. Durante o problema, ele estava lá com você. Mas no final do problema, ele também estava com você. Isso quer dizer, alfa e ômega, né? Se você está enfrentando problemas hoje na sua vida, seja ela qual for, seja ela de qual natureza for, o alfa está desde o início com você. Mas ele continua com você porque não acabou ainda. Vai acabar, mas não acabou ainda. E deixa eu te contar, o ômega, que é aquele que dá o ponto final, é aquele que diz o que vai acontecer, também está com você. Então, quando você enfrentar um problema, lembre-se que Jesus já estava com você desde o início. E ele vai te dar a vitória no final. Então, ele é o alfa e o ômega. Ele estava no início da história, está no meio da história, e ele está no final da história. Verso 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Vamos conhecer agora quais são essas 7 igrejas? Vocês conseguem ler ali? 1, 2, 3 e...
Quantas igrejas? Mas quando o Senhor começa a falar das igrejas, aí vem uma revelação. Fala assim comigo, revelação. De quem, pastor? Uma revelação do próprio Senhor Jesus. Por que isso? Porque não dá para falar da igreja sem falar de Jesus. E não dá para falar de Jesus sem falar da igreja. Vou falar de novo para você entender. Igreja é um negócio importante para Jesus? Igreja é importante para Cristo? É tão importante que ele morreu por ela. Talvez você pense que ele morreu só por você. Não, não. Ele morreu para que você fosse feito igreja. Ele não morreu simplesmente para te salvar. Ele morreu para que você fosse feito igreja. Jesus não vai casar com o indivíduo, ele vai casar com a igreja. Você percebe então que a questão da igreja é muito importante. Não dá para falar de Jesus sem falar da igreja. E não dá para falar da igreja sem falar de Jesus. Ele mesmo agora começou a anunciar para João, e ele falou para quem que ele estava anunciando, para quem era a revelação, era para as igrejas, mas na medida que ele falava das igrejas, agora vem uma grande revelação dele. Olha a descrição de Jesus agora, irmãos. É algo extraordinário. Nos evangelhos, como eu disse, não tem uma descrição de Jesus, mas no livro de Apocalipse tem uma descrição de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13. Ele começa dizendo sobre as igrejas. Olha só o que está sendo dito aqui. Vi 7 candeeiros de ouro. Fala assim comigo, candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem. Só para você entender, candeeiro de ouro, né, aponta para as igrejas. Interessante que no livro de Apocalipse, toda vez que vai se dar um símbolo, candeeiro de ouro é um símbolo. Toda vez que vai ter um símbolo, normalmente tem a explicação do que significa aquele símbolo. Fica firme aí, não durma, senão a luz vai apagar. Deus me livre. Volta aqui. Olha só. Toda vez que tem, então, um símbolo, tem uma explicação. Quase todas as vezes no livro de Apocalipse. Se não tem no livro de Apocalipse, tem na palavra de Deus. Aqui, quando se fala do candeeiro, mais adiante vai falar o que é esse candeeiro. O candeeiro é o quê? As igrejas. Interessante que nesse versículo está dizendo o quê? Que o Senhor está na onde? Está nas laterais? Está do lado de fora. Está onde? No meio dos candeeiros. Quer dizer o quê? Que ele está passando no nosso meio. Quer dizer que ele está passando, ele está vendo como está a obra da igreja. Que ele está... Deixa eu te perguntar, você sabe o que é um candeeiro? Alguém aqui sabe o que é um candeeiro? Aleluia. Né? O candeeiro é aquilo que sustenta o quê? Uma luz, uma lanterna, né? Algo para iluminar. Então, o que tem nesse candeeiro? Tem fogo? Tem azeite? Tem também. A luz é quem? O próprio Cristo. Ou seja, o candeeiro, que é a igreja, sustenta quem? A luz, que é Cristo. Você e eu sustentamos hoje o quê no meio desse mundo tenebroso? O testemunho de Cristo. Você e eu somos esse candeeiro. Nós estamos sustentando o testemunho de Cristo. O mundo está o quê? Em trevas, está à noite. E no meio da noite brilha a luz, que é o Senhor Jesus, através do quê? Da igreja. É por isso que você é importante nessa terra, filho, porque você é a igreja. Você sustenta a luz de Jesus, o testemunho de Jesus. Então, Jesus está passando no meio dos candeeiros. Deixa eu te perguntar. Vou precisar de 7 irmãos aqui agora, para animar o culto. 7 irmãos, vamos lá, valentes, que vão vencer com Cristo. Vamos lá, irmãos, 7. Aleluia. O candeeiro grande aqui. Fica aqui. Eu preciso de outro candeeiro aqui. Pode ficar assim. Candeeiro fino, é mais fino. Candeeiro é mais fino, pode ficar assim. Aleluia. Aqui. Pode virar para lá. Aleluia. Dá mais um espaço de um braço. Vai aqui na frente. A Bíblia fala então que Jesus está fazendo o quê? Ele está no meio dos candeeiros. Ele está passando no meio dos candeeiros. Jesus está fazendo o quê? Está passando aqui no meio dos candeeiros. Para quê? Para quê que ele está fazendo isso?
Para que ele está fazendo isso? E quando fala das 7 igrejas, nós temos 7 igrejas aqui, temos, aleluia, né? Ele está passando no meio para quê? Pode sentar, muito obrigado, irmãos. Se eu sou Jesus e tem 7 candeeiros aqui, o que eu vou fazer com eles? Primeiro, eu vou tirar o pó. Vou tirar o pó que está ali no ouro, ou seja, nessa estrutura do candeeiro. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou trocar o pavio para iluminar melhor. Eu vou colocar o que também nesses candeeiros? Azeite. Preste atenção. Jesus, ele passa no meio da igreja hoje para tirar o pó do mundo. O pó que está cobrindo a glória, porque o ouro representa a glória, a natureza divina na sua vida e na minha vida. O pó do mundo vem, o mundo vem para poder trazer o quê? Poeira. Essa poeira, ela tem que ser removida da sua vida. O mundo já não tem mais pacto com você, o mundo já não pertence a você, mas tem uma poeira do mundo que vai te impregnando. Jesus vem então para limpar o candeeiro e deixar ele o quê? Brilhando. Se sinta brilhando hoje aqui nesse lugar. Mas não só isso. Na medida que vai queimando o pavio, não vai tendo cinzas? Cinza aponta para o quê? Para as coisas do passado. As coisas do passado vão sendo removidas da sua vida. Sabe, aqueles pensamentos do passado, as atitudes do passado, isso tudo vai sendo removido da sua vida, da minha vida. Para quê? Para que agora, pela unção do Espírito e pelo fogo do Senhor Jesus, você possa iluminar as trevas lá fora. Então, o Senhor Jesus é aquele que está na onde? No meio. Sabe? Tenha segurança, filho. Jesus está aqui. Ele não só está dentro de você, mas como ele também está passando no meio de nós. A alguns ele está limpando a poeira do mundo, outros ele está tirando as cinzas, mas a outros ele está colocando unção, mais óleo, a outros ele está aumentando o fogo. Aleluia. Sabe, Mateus capítulo 18, verso 20, não precisa abrir, vou ler para você. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, quando você vê aqui que Jesus está passando no meio dos candeeiros, quer dizer que ele está passando no meio das igrejas. No meio das igrejas. E agora, vamos ver a descrição que está aí no livro de Apocalipse, no capítulo 1, se eu não me engano, do verso 11 em diante. Interessante que a primeira descrição aí, que Jesus é um homem. Fala comigo, homem. A primeira afirmação é, eu vi a imagem de homem. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje, lá no trono, tem um homem assentado, que é totalmente homem e que é totalmente Deus. Essa é uma afirmação poderosíssima. Sabe? Porque você e eu precisávamos ser redimidos. Para ser redimido, era só através de um sangue, do sangue de um próprio homem. Mas esse sangue tinha que ser puro, sem pecado, sem mácula. Deus não podia, ele na sua natureza divina, simplesmente morrer, porque Deus não tem sangue. Ele teve que se fazer então a imagem e semelhança de homem. Por isso nós afirmamos que Jesus veio em carne e em sangue. Porque se eu não afirmo isso, se eu não creio no que a palavra de Deus diz a esse respeito, jamais eu e você poderíamos ser o quê? Salvos. Então, existe um homem no céu, assentado no trono, que é homem, 100% homem, e ele é 100% Deus. Essas duas naturezas se difundiram. Hoje, então, ele sendo 100% homem, entende as suas necessidades, entende as suas fraquezas, entende tudo aquilo que você está passando na sua vida. Ele te compreende, porque ele vivenciou, ele viveu cada uma das suas necessidades. Porque senão você poderia dizer o seguinte, mas o senhor é Deus, você está aí sentado no trono, você não sabe o que eu estou passando. Poderia ou não poderia? Fala a verdade. Mas ele se fez homem, para saber e se aproximar de você e de mim. Mas não só isso. O preço justo era o preço do sangue, sem pecado e sem mácula. Jesus se fez homem, porém ele não pecou. Ele se fez homem, porém não tinha defeito algum. E ele foi então o preço que foi pago na cruz do Calvário.
Por isso, quando João olha e vê Jesus, ele vê uma imagem e semelhança de quem? De homem. Fala comigo, homem. Então, a primeira descrição de Jesus é a descrição de alguém que é como um homem. A segunda descrição fala das vestes talares. O que é isso, pastor? Que palavra difícil é essa? Sabe, os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, eles tinham vestes sacerdotais. Vestes sacerdotais são vestes talares. Então, isso quer dizer o quê? Que o Senhor hoje está lá, passando no meio das igrejas, vestido como um sacerdote. A Bíblia fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Qual que é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é conectar o povo a... Jesus fez isso? Perfeitamente. E ele faz isso hoje? Perfeitamente. Por isso ele está passando no nosso meio, conectando as suas necessidades à abundância de Deus. Conectando cada necessidade que você tem à abundância do Senhor. Por isso que o pastor Eliseu disse aqui, agora mais cedo, ele falou, olha, tudo já está pronto. A promessa, na verdade, ela já se cumpriu lá no mundo espiritual. Quando você tem uma atitude de fé, você está ligando esse mundo natural ao mundo espiritual e a promessa está chegando na sua vida. Ela já existe. Da mesma maneira, o Senhor já está lá. Ele já trabalhou por você. Ele está lá como um dispenseiro, como aquele que tem uma dispensa em casa, esperando você requisitá-lo para ele poder distribuir para você aquilo que ele já conquistou. Sabe? Não tem coisa mais triste e infeliz passar fome numa casa que tem a dispensa cheia. Sabe? Não tem coisa mais estranha. Se a sua dispensa está cheia, se tem comida em abundância na sua dispensa, se está passando fome, o que é isso? Isso não combina mais conosco. Aprenda a acessar a sua dispensa por meio do seu sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão comigo, irmãos? A Bíblia também faz uma outra descrição, que ele estava vestido com um cinto de ouro. Ouro aponta para a natureza do Senhor. Ouro aponta para a glória de Deus. Ele está vestido com esse cinto. O cinto é para poder dar o quê? Segurança. Fala assim comigo, segurança. Isso quer dizer o quê? Que ele tem segurança diante do Pai e diante de você, que ele pode fazer esse trabalho de intercessor. Quarta descrição, cabelos brancos como a alva, lã e neve, no verso 14. Então, a próxima descrição de Jesus, a próxima imagem de Jesus, é que o cabelo dele é de que cor? Branco, como a alva, né? Como a neve. Pastor, quer dizer que Jesus é um velhinho, então? Não, preste atenção, volta para cá. Você sabia que no céu, no reino, você não envelhece? Você é sempre jovem, sempre na plenitude do seu ser, do seu corpo glorificado. Então, se aparecer algumas rugas aí, você pode ter certeza, isso vai desaparecer naquele dia. Vocês não gostam disso, né, gente? Deus vai te dar um corpo glorificado, amém? Você não vai se cansar, não vai se fadigar. Pastor, mas por que Jesus, então, tem o cabelo branco? O cabelo branco aponta, então, para maturidade. Mas não só isso, para a eternidade de Jesus. Jesus é aquele ancião de dias, que não teve início e nem vai ter fim. Então, se alguém que não teve início e nem fim, a melhor descrição para ele é o cabelo branco, que fala de maturidade e que fala de alguém que é eterno. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão fazendo a imagem de Jesus aí na cabeça? Enquanto eu falo, você tem que fazer a imagem, para você gravar. Amém? Quinta descrição, olhos como chamas de fogo. Para que os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo? O fogo, aonde ele passa, ele vai fazer o quê? Produzir o quê? Luz. Ele não vai produzir luz e calor? Aonde Jesus olha, vai produzir luz, vai produzir o quê? Calor fala de afeto. Se o Senhor Jesus olhar para você, vai produzir afeto dentro de você. Mas não só isso, luz também. Aonde o Senhor Jesus olhar na sua vida, vai produzir luz e transformação. Sabe, o olhar de Jesus vai produzir luz, transformação e afeto. Você vai entender que você é um filho amado. Sabe, não tem nada que está oculto aos olhos do Senhor. Onde quer que Ele olha,
vai ter o quê? Luz. Esses olhos estão voltados para onde? Você está passando para as igrejas. Onde que os olhos do Senhor estão? Fala assim, em mim. Então, glória a Deus aí, irmãos. Estou achando que vocês estão lentos hoje. O que aconteceu? Os olhos do Senhor estão aonde? Em mim. Eu preciso te dizer, esse é um culto de ensino da palavra. É assim mesmo, viu? Nós vamos assim, a gente coloca a primeira marcha, põe a segunda, começa a subir, aí a hora a gente pensa, vai descer, não, vamos andar mais um pouquinho, perseverança, porque o vencedor é aquele que persevera. Nós estamos perseverando aqui, amém? Calma aí. Quando o Senhor Jesus olha, então, ele está olhando com olhos de fogo. E ele está olhando para quem? Fala para mim. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que está oculto vem à tona. Aquilo que é cochichado nos quartos, marido e mulher, vem à tona, né? Aquelas reuniões fechadas e escondidas, aqueles comentários, todos eles, vêm à tona na presença do Senhor, né? Vem à tona diante do Senhor. E nada está oculto aos olhos do Senhor. Ou seja, se ele já vê, é porque ele também é aquele que vai transformar aquilo que ele está vendo. Mas não só isso. Eu quero fazer um desafio para você. Se nada está oculto aos olhos do Senhor, por que você está se escondendo, muitas vezes, dele? Por que você está escondendo coisas no seu coração para ele? Se já está visível para aquele que vê todas as coisas, abra o seu coração para ele. Fale para ele daquelas necessidades ou desafios que você tem vivido. Sabe? Não oculte nada diante do Senhor, mas fale, porque ele já vê. Não adianta você tentar tampar, não adianta você tentar esconder. Não seja como Adão no jardim, mas abra a sua boca, compartilhe do seu coração e deixe ele te transformar, em nome de Jesus. Sexta descrição: os pés do Senhor são como pés de bronze. Como eu disse, nada na palavra de Deus é por um acaso. Até o bronze está lá por um propósito. Bronze na Bíblia representa juízo. Ou seja, aonde o Senhor pisa, há o quê? Juízo. Naquele dia, quando ele voltar à terra, ele vai pisar sobre essa terra e ele vai trazer juízo. Juízo para nós. Vocês estão comigo, gente? Não é juízo para nós. Juízo para aqueles que não o conhecem. Ok? Então, aonde ele pisar, ele vai trazer juízo. Mas pisar também fala de outra coisa, de tomar posse. Lembra que Abraão foi dado a ele Canaã? E ele foi e andou naquela terra toda. Na medida que ele andou, Deus deu a ele aquela terra. Naquele dia, então, que o Senhor pisar sobre essa terra, ele vai tomar ela por herança. E na medida que o Senhor pisa, né, e vai passando no meio das igrejas, ele está dando a cada um de nós a sua herança. Vocês estão comigo, irmãos? Sétima descrição do Senhor Jesus: a voz dele é como a voz de muitas águas. Alguém aqui já foi numa cachoeira? Alguém aqui já foi num local onde tem muitas águas? O barulho é ensurdecedor. Você não consegue falar ali perto com alguém. Você tem que gritar para poder falar. Da mesma maneira, a voz do Senhor é muito audível. Quando ele fala, a terra treme, diz a palavra. Quando a voz do Senhor é liberada, também é liberado o seu cumprimento. Aquilo que ele falou, certo que vai acontecer o quê? Se cumprir. Se Deus falou, é certo que se cumprirá. Então você percebe que a voz dele também fala de se cumprir algo. Nona descrição: rosto brilhava como o sol ao meio-dia na sua força. Alguém que já olhou para o sol ao meio-dia? Já conseguiu olhar? Crianças, não façam isso, ok? Tem alguma criança aqui? Por quê? Você não consegue olhar. Por que você não consegue olhar? Imagina o sol ao meio-dia iluminando. Assim a face do Senhor brilha como o sol na sua força ao meio-dia. É algo extraordinário. Eu estou te fazendo a descrição aqui do próprio Senhor Jesus, como ele é de fato. Amém? A Bíblia diz que felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Interessante que alguns vão poder vê-lo na face. Décima descrição. Apocalipse capítulo 1, verso 16.
tinha na mão direita 7 estrelas. Fala assim comigo, 7 estrelas. Mais adiante o Senhor já explica o que são essas 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Fala assim comigo, anjos das igrejas. Pastor, quer dizer então que existe um anjo celestial para cada igreja? Não. Anjo na Bíblia significa o quê? Mensageiro. Quem é o mensageiro que está lá aos domingos falando com a igreja? Esse que está nas mãos do Senhor Jesus é quem então? Eu que vos falo. Eu que vos falo, sou o anjo dessa igreja, né? Esse que vos fala é o mensageiro. Eu estou aqui trazendo a mensagem da palavra de Deus. Eu estou aqui como um anjo trazendo a mensagem da palavra de Deus. Mas o que o anjo representa? O anjo representa aquele que tem a visão celestial. É aquele que viu algo celestial. Mas não só isso, é aquele que fala também daquilo que ele viu. Então, eu estou aqui como anjo. Olha, deixa eu te falar algo. Eu estou nas mãos do Senhor, amém? O dia que eu não funcionar como estrela, como mensageiro, Ele mesmo remove. Não se preocupe. Então, isso tem que produzir o que em você e em mim? Confiança. Confiança para você servir e se envolver na vida da igreja. Porque é Ele que está cuidando de todas as coisas. Apesar de ter um pastor aqui que tem falhas, que tropeça no sentido de falar talvez de uma forma mais forte com um, né, de ser ríspido com o outro, ou não, de ser gente boa com todo mundo, mas apesar de mim, o Senhor está coordenando tudo, supervisionando tudo, e Ele está fazendo com que cada um cresça naquilo que foi chamado. Vocês estão comigo? Então, o Senhor Jesus tem umas 7 estrelas na sua mão direita. Lembre que a mão direita aponta para autoridade e poder. Então, as 7 estrelas falam também de autoridade e poder. É o poder das 7 estrelas? Não. Da mão, lembra? É a mão que produz o quê? Autoridade e poder. 11ª descrição dele. Sustentando as 7 estrelas. Olha só, no capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você percebe que o Senhor está no governo de todas as coisas. Fala para a pessoa que está ao seu lado então. Fique em paz. Fala para o outro. Não temas. Fala para ele, não temas. O Senhor está no controle de tudo. Fala para o outro agora, apesar de nós, o Senhor está no controle de tudo. Não é maravilhoso? Irmãos, é maravilhoso saber que, no final das contas, Ele é que está no controle de tudo. Ele é que está cuidando de tudo. Ele é que trabalha em favor daqueles que esperam nele. No final das contas, Ele conduz cada passo da sua vida. Apesar de mim, apesar de você, Ele está comandando, coordenando todas as coisas. Aleluia. Põe aquela imagem que eu te pedi, Carlinhos. Como vocês viram, não tem como falar de Cristo sem falar da igreja. E não tem como falar da igreja sem falar de Cristo. Os dois estão vinculados a tal ponto que Ele nos chama de corpo dele. Você é o corpo de Cristo. Os dois estão vinculados a tal ponto que você é a expressão de Cristo aqui na terra. E aqui em Apocalipse também não poderia ser diferente. As 7 igrejas são os 7 candeeiros. E o Senhor está andando no meio delas, sustentando na sua mão direita os pastores dessas igrejas, que são os anjos, os enviados, os mensageiros, que trazem a palavra. Conseguiu não, Carlinhos? Ok. Depois vocês cortam aí no áudio. Volta para cá. Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Vamos lá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Vamos de novo? Só os crentes vencedores. Irmão, se está escrito aqui, é importante para a gente saber. Acho que o mínimo, olha só, preste atenção. Mais ou menos o que está descrito lá em Apocalipse é isso aqui. Cada um desses aqui são candeeiros. Você pode ver que a luz está aqui em cima, sustentando o testemunho do Senhor Jesus.
e ele está no meio dos candeeiros, caminhando entre eles. Você pode ver que o Senhor tem um cinto de ouro, seus olhos como de fogo, cabelos brancos, né? E na sua mão direita estão as 7 estrelas, e ele caminha no meio das igrejas, e essa é a expressão, o rosto dele brilha como o sol ao meio-dia. Essa é a descrição de Jesus no livro de Apocalipse. Nada a ver com aquela imagem que nós temos, né, das pinturas aí para o mundo afora. Você percebe que essa é a imagem que Apocalipse descreve a respeito do Senhor Jesus. Continuando então, quantas horas? 12:12, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Jesus poderoso. Falei nada. Quase nada. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a ministração aqui, hoje, esse momento final da palavra, é um chamado para você e para mim, a perseverança. Sabe, nós somos levados a desistir facilmente daquilo que Deus tem para nós. Você vai ver que Saul, ele foi chamado para assumir o reino. E por um deslize, ele desistiu de tudo. Esaú foi chamado para ser o primogênito. Mas ele não amou a primogenitura. Ele não estava nem aí para essas coisas. No meio da igreja nós vemos muitos que são chamados para ser reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. E eu não falo muitos, eu falo todos aqueles que nasceram de novo, foram chamados para ser reis e sacerdotes. Bom, mas desprezam muitas vezes esse chamado, por falta da perseverança. Eu disse no culto passado, que como que você quer reinar com Cristo se você não quer nem liderar uma célula? Como que você vai ter autoridade sobre nações, se hoje a autoridade que o Senhor tem te dado, a pequena fé, que vai ser colocado sobre muitas coisas, como que você vai poder reinar com Cristo? Sabe, você tem que perseverar no pouco, porque no muito o Senhor vai te colocando. Persevere naquilo que é mínimo, naquilo que é pouco, nas pequenas coisas. Persevere até o fim, persevere até aquele dia. Interessante que o vencedor é aquele que cumpre até o final, o propósito foi estabelecido. É como se fosse uma maratona de perseverança, não é quem chega primeiro, é quem completa a obra. Se você completou a obra, você vai ser coroado no final. Então nós estamos nessa maratona juntos, e muitas vezes eu olho para o irmão do lado, eu falo, vamos embora, toma mais água, bebe mais água, respira mais, mas vamos embora, vamos continuar correndo, vamos completar. E é da mesma maneira, eu e você estamos aqui, nesse mundo, estimulando uns aos outros, a chegar ao final. Amém, irmãos? Então feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Se alguém puder retirar as coisas aqui, nós vamos ter um teatro no final. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, eu peço que haja perseverança no coração dos meus irmãos. Eu peço que essa perseverança aumente. Hoje a ministração é perseverança. Que haja perseverança em cada um dos meus irmãos, porque o Senhor Jesus já está no nosso meio, e Ele vai removendo o pó desse mundo, que impregna muitas vezes os nossos pés. Ele vai removendo o pó desse mundo, que muitas vezes nos desvia do propósito, do objetivo que Ele tem para nós. Senhor Jesus, eu peço que nessa manhã, o Senhor remova o pó desse mundo no coração, na mente dos meus irmãos. Mas não só isso, que o Senhor restaure o azeite para que a candeia se incendeie mais e mais. Senhor, eu peço que esse fogo aumente, o fogo pelo Senhor aumente, o fogo para servir o Senhor aumente. Mas não só isso, Senhor, eu peço que haja perseverança no coração dos meus irmãos, que mediante as lutas, mediante as decisões, haja no coração deles perseverança em relação ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu abençoo os meus irmãos agora e declaro que eles tenham uma semana abençoadíssima, cheios da vida de Deus, cheios da
unção de Deus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que eles vão perseverar até o fim nessa semana. Eles experimentarão do Senhor, das bênçãos do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Ó Pai, que já foi conquistado para eles naquela cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter agora uma apresentação das crianças. Se você puder...